E eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo feminino, acho que tem um peso até maior, né, Anaí? Porque tem uma cobrança da sociedade. Tem. E por outro lado, eu acho que é quando eu falo dessa coisa da inspiração, da motivação para as mulheres, porque hoje a independência financeira da mulher, as mulheres buscam isso, Muito. né? E muitas mulheres, às vezes, se veem até em relacionamentos abusivos e tudo por não ter uma independência financeira. Então, acho que você também fala muito com esse público. Você recebe muito feedback? Bastante. Como que Quando eu comecei a contar... Deve ser tão gratificante pra você. Com certeza. Quando eu comecei a contar muda a vida da pessoa, a minha né? história, que essa história mesmo, por exemplo, da minha vida pregressa, assim, da minha infância, adolescência, até o programa eu nunca tinha contado. Nem lá dentro. Eu não sentia que aquela história era minha, então eu não falava sobre aquilo dentro do programa. Eu não queria expor o meu pai, a minha mãe, a minha tia, as pessoas da minha família dentro do programa. Então eu não falava sobre isso. Aí quando eu saí e aconteceu tudo isso, e uma hora eu falei, cara, eu preciso falar para as pessoas entenderem que existe uma Sara humana aqui. Sim. E tem um porquê de eu estar colocando essa capa de Mulher Maravilha o tempo todo. E aí quando eu comecei a falar a minha história, é a hora que a mulherada mais se identifica. E eu recebi uma enxurrada de mensagem de histórias que vocês não têm nem noção, assim, de várias que eu ficava bem assim, nossa, acho que até diminuiu o meu problema quando você começa a escutar outras histórias. Do outro. Não, você vê que o teu não é nada. Nossa, você vê que o seu não é nada, assim, eu vi muitas histórias muito pesadas, e aí eu falava assim, cara, eu tenho que de alguma forma mostrar pra elas que da mesma forma que eu consegui, elas também conseguem. Da mesma forma que eu passei por eu passei já por um relacionamento tóxico, eu queria falar, cara, eu já passei por isso, vem cá, vamos conversar. Ah, olha, meu pai é dependente químico, talvez como o seu, vem cá, vamos conversar. E aí eu falava muito... Isso conecta. Muito. E eu falava muito nos directs com elas. Eu falava por áudio muito. E porque eu queria que elas soubessem que era eu, assim, ó. Então eu mandava muito áudio, às vezes pra elas poderem saber que era eu mesmo. Que não era um assessor. Que não era um assessor ninguém da respondendo equipe, alguma coisa. Exato. E assim, isso realmente... Cara, pra mim é isso que eu falei agorinha. É o maior presente. Você vê que essas pessoas se conectam com você por causa dessas vulnerabilidades. Então, em palestra, quando eu vou dar palestra, às vezes que as palestras a gente dá um pouco mais de... A gente fala um pouco mais de segurança ali na hora das palavras ali, porque a gente não abre tanto, dependendo de qual que é o ambiente que eu estou. Sempre tem alguém que me puxa no finalzinho da palestra e fala, Sara, isso que você falou em tal momento, me conectei muito com isso. E é isso, cara. Eu falo que assim, eu entendi que as minhas palavras na internet, elas tinham um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. E aí eu entendi o que era o propósito da influência de alguma forma. Se eu posso realmente impactar aquelas pessoas de uma forma positiva, por que não abrir a minha história, que graças a Deus teve um final feliz, sabe assim, a minha família inteira, todo mundo muito bem hoje, por que eu não posso abrir isso para as pessoas, entender que elas também podem mudar a história da família delas, mudarem a história delas de alguma forma. Então, por que não, sabe? Então, isso que no empreendedorismo, que tem as dificuldades de ser mulher, de ser aceita, de ser respeitada numa sala de reunião, de você poder falar sobre isso e as mulheres se identificarem com isso, entenderem que elas também podem. Pra mim, eu já tô com o meu papel feito, assim, sabe? Assim,